Consórcio imobiliário vale a pena em 2026? Vale, e até o próximo vídeo. Tô brincando, vale sim, mas vai depender muito de como você pretende utilizar e também do seu objetivo. Se a tua ideia é comprar um bem a curto prazo, você tem extrema urgência ou não se importa com o juro que vai pagar no final, talvez o consórcio não seja a melhor opção para você. Mas se já a tua ideia é planejar uma aquisição, está buscando pagar barato, não pagar o juro exorbitante do financiamento e o imóvel é um objetivo, mas não uma necessidade de curto prazo, o consórcio pode ser uma ótima ferramenta para você. E nesse vídeo eu vou te contar quando o consórcio pode ser uma ótima alternativa, quando ele não é, em que perfil esse produto encaixa e quais cuidados você tem que ter ao fazer a sua adesão. Mas antes, precisamos entender o contexto que vivemos no ano de 2026. As famílias brasileiras nos últimos anos não tiveram um grande aumento de renda, mas em compensação, o preço dos imóveis aumentou muito. E hoje a maior parte dos imóveis no Brasil são comprados através do financiamento bancário. Mas com a alta do preço dos imóveis, o valor da entrada necessária para comprar um imóvel e conseguir o financiamento se elevou muito também. E a grande realidade é que as famílias brasileiras não conseguiram acompanhar essa alta nos preços dos imóveis. Então a grande parte das pessoas não consegue ter acesso a essa linha de crédito por falta de recurso de entrada. Afinal, antigamente com 20 mil reais, por exemplo, tu conseguiria realizar a aquisição de um imóvel próprio. Hoje, na maior parte das vezes, você precisa ter 100, 120, 150 mil reais para começar a brincadeira. E quando você chega no banco, é aquela burocracia toda. Análise de renda, análise do teu CPF, do cadastro. E a maior parte dos brasileiros hoje está saindo de um regime CLT, onde tem toda a sua renda comprovada, e partindo para um trabalho autônomo, onde tem menos descontos e consegue escalar ainda mais a sua renda, através do MEI, através de um contrato PJ, por exemplo. E nesses casos, a comprovação de renda no banco fica prejudicada. E esse profissional não consegue ter acesso a crédito no mercado. E além disso, um dado muito importante é que o Brasil tem a maior taxa de juros dos últimos 15 anos. Então estamos no pior momento da história para financiar. E o Brasil, ele tem a maior taxa de juro real do mundo. Mesmo com um corte de 15% para 14,75% da taxa Selic, que é a taxa básica da economia que dita qual é o custo do crédito no Brasil, mesmo assim, com esse corte, acaba sendo muito alto o juro que você paga num financiamento, por exemplo. E é nesse contexto que o consórcio vem ganhando força e vem se tornando uma ótima alternativa no mercado. Mas primeiro vamos entender qual é a diferença de jornada entre quem busca um financiamento e quem busca um consórcio. No financiamento, ele é um crédito imediato. Então, desde que tu vá até o banco, solicite a aprovação e tenha o valor de entrada necessário e as comprovações necessárias, o banco imediatamente vai liberar esse recurso direto na conta do vendedor desse bem. Já no consórcio, a estratégia é bem diferente. Primeiro você entra num grupo, paga suas parcelas até a contemplação, que pode ocorrer por sorteio ou lance. No momento da contemplação, você vai atrás do seu bem, da sua casa, do seu apartamento, do seu terreno, realizar a sua construção. Dessa forma, você não precisa de entrada e também acaba economizando muito, pagando menos da metade do valor que você pagaria num financiamento bancário. E quando você tem uma carta de crédito já contemplada, você tem o poder de compra. Afinal, você já tem o recurso e você vai atrás do vendedor do bem e consegue fazer uma proposta de compra à vista. Já quando você está pagando imóvel através de um financiamento, você não tem tanto poder de barganha. Afinal, você vai negociar primeiro o preço e depois vai solicitar a aprovação do recurso no banco. Então o consórcio também pode ser uma ótima alternativa para você conseguir desconto no momento da compra. E tem um case muito interessante para trazer para vocês. Tem um cliente aqui no escritório que, financiando 500 mil reais no banco, ele iria pagar mais de 1.300.000 no final. Optando pelo consórcio, já com toda a taxa de administração e todas as correções, de 500 mil ele vai pagar em torno de 800 mil reais. Então são 500 mil de economia que ele teve nesse caso. É mais um imóvel que ele deixou de pagar para o banco. E por optar pelo consórcio, esse cliente ainda teve uma ótima vantagem na negociação. Por ele ter esse poder de compra à vista, ele conseguiu 10% de desconto com o vendedor do imóvel no valor total. E você entende o valor disso quando você tem um plano bem estruturado e um produto que encaixa na tua estratégia. Você não está simplesmente apagando incêndio e trabalhando com imediatismo de curto prazo.
onde te leva a tomar péssimas decisões. Você está planejando um futuro e, com certeza, quando você planeja, os resultados são muito mais sólidos, consistentes e duradouros. E qual geralmente é o perfil de cliente ideal para o consórcio? O primeiro deles é o cliente planejado, ou seja, ele não tem uma necessidade de curto prazo e ele busca comprar um imóvel nos próximos anos. Através do consórcio, ele consegue resolver esse problema. O segundo perfil de cliente que é interessante o consórcio é o cliente que não tem um valor de entrada. Afinal, optando pelo consórcio, vai ser muito mais rápido a sua contemplação do que ele guardar o valor todo mês para ter a entrada para um financiamento. Através do consórcio, ele consegue antecipar esse processo e ainda economizar muito no caminho. O terceiro perfil de cliente que é muito interessante o consórcio é o cliente que tem pressa e já tem um recurso disponível para a entrada. Então, se você tem cerca de 40% de entrada e você tem urgência em relação à aquisição desse bem, você consegue buscar uma carta de crédito contemplada para realizar a sua aquisição. Outro perfil de cliente muito interessante e que também é vantajoso o consórcio é o cliente que tem em torno de 50% de entrada. Esse cliente já é interessante partir para uma estruturação de consórcio, onde você pode fazer uma oferta de lance e conseguir uma contemplação a curto prazo, e assim reduzir muito o custo que você pagaria num financiamento. Um case muito interessante que eu vou trazer para vocês é o case do Eduardo. O Eduardo fez um consórcio com 25 anos, imaginando nos próximos 4 ou 5 anos comprar o seu imóvel próprio. Acreditava que a contemplação iria demorar alguns anos, mas ela acabou ocorrendo dentro de 9 meses. Como ele ainda não estava preparado financeiramente para arcar com as despesas de morar sozinho, acabou optando por vender a carta de crédito, então ele realizou o lucro, não pagou mais parcelas e refez a sua carta de crédito para conseguir a sua contemplação nos próximos anos e comprar o seu bem. Então, se você está buscando planejar a compra do seu imóvel ou tem urgência em relação a essa compra e tem um recurso disponível de entrada, o consórcio é a alternativa certa para você realizar esse objetivo em 2026. Mas antes de você realizar a compra do seu imóvel, você precisa entender quais são as 3 formas que você tem de realizar essa compra. A primeira delas, e mais conhecida, acaba sendo o financiamento bancário. O financiamento ele é um crédito imediato, mas você precisa necessariamente de um valor de entrada, que vai variar de 20% a 50%. Então, se você quer comprar um imóvel de 500 mil, você precisaria ter em mãos no mínimo 100 mil reais. Também acaba sendo um crédito muito caro. O juro do financiamento é muito alto, você acaba pagando 2 ou até 3 vezes o valor que você buscou emprestado. E além disso, você precisa ter todas as comprovações de renda declaradas na sua folha de pagamento ou no seu imposto de renda. E sem contar com o prazo, que no financiamento acaba sendo de 30 a 35 anos. Já a segunda estratégia que temos é a aquisição à vista. E qual que é o benefício dessa modalidade? Muitas vezes você acaba tendo desconto direto na negociação por fazer esse pagamento à vista. Mas um ponto que poucas pessoas olham é quanto esse dinheiro poderia estar rendendo no banco. Então o seu dinheiro também tem um custo, que é quanto ele poderia estar rendendo. Além disso, para juntar todo esse capital, leva muito tempo. Para juntar 300 mil, por exemplo, com R$1.000 por mês, você demoraria em torno de 200 meses, por exemplo, se você estivesse aplicando esse recurso num investimento de renda fixa. Mas, quando você juntar esse capital, esse imóvel que estava a 300 mil, ele pelo menos já dobrou de valor. E você vai ter que recomeçar o processo e juntar ainda mais para comprar o seu imóvel e dificilmente você vai chegar nesse objetivo. Já a terceira opção é o consórcio. O consórcio é uma forma de compra planejada. É um misto entre financiamento e compra à vista. Então é uma modalidade de crédito muito mais barata do que se você fosse financiar no banco e você também consegue ter acesso a esse capital muito antes de ter esse recurso guardado à vista. Então, através de uma parcela mensal que você encaixa no seu orçamento, você consegue realizar o planejamento da sua compra. Muito mais rápido do que guardar todo o dinheiro à vista, muito mais barato do que o financiamento e sem precisar do valor de entrada. Vou te dar um exemplo de como ficaria se você comprasse o seu imóvel de R$500 mil através do financiamento, do consórcio ou juntando para comprar à vista. Como é que ficaria a aquisição de um imóvel de R$500 mil através do financiamento? Do ponto de vista prazo, no financiamento seriam 420 meses, já no consórcio 220 meses, então seriam 35 anos contra 18 anos.
O valor de entrada num financiamento seria de R$150 mil, 30%. Já no consórcio, não teria valor de entrada. No financiamento, então, você iria buscar de recurso 350 mil. No consórcio, você conseguiria levantar os 500 mil reais. A taxa de juros de um financiamento bancário hoje, trazendo dados da Caixa Econômica Federal, é de 12,71 ao ano. Já no consórcio, seria 1,20 ao ano. As parcelas do financiamento iniciariam em 3.845. Já a parcela integral do consórcio seria 2.795, R$1.000 a menos. Então, o custo total do financiamento seria 1.152.000. Já no consórcio seria 615. Então, uma economia de R$537 mil, optando pelo consórcio ao invés de realizar um financiamento. Ah, mas João, como é que funcionaria se eu fosse juntar um pouco por mês para comprar o meu imóvel à vista? Então, com 2.800 por mês, você aplicando no investimento de renda fixa, para ir guardando até ter o montante total de 500 mil, você demoraria 168 meses. Só que dentro desses 168 meses, esse imóvel de 500 mil, ele já estaria valorizado em praticamente R$1 milhão. Então você teria que guardar o dobro, em torno de R$6 mil para chegar no teu objetivo. E eu não estou aqui para te dizer o que é certo ou errado. A minha ideia é te trazer os dados e você mesmo poder decidir o que preserva mais o teu capital, o que faz mais sentido de acordo com a tua realidade. Qual que é a decisão mais estratégica para ti hoje? Que coloca mais dinheiro no teu bolso ou tira menos dinheiro do teu bolso? Então, consórcio imobiliário vale a pena em 2026? Essa resposta a gente não dá no achismo, através de opinião. A gente responde através de dados concretos, de acordo com o teu cenário, números e também características das formas de compra. Você deve entender quanto custa um financiamento, quais são as modalidades de compra disponíveis, quais são as exigências de um financiamento e, além disso, quanto custa e como funciona um consórcio. Se você está pensando em fazer um consórcio, primeiro comece buscando conhecimento e consultando um especialista para te assessorar. Gostaria de te convidar também para se inscrever nesse canal. Fique conosco mais um pouco e acompanhe o nosso conteúdo. Também curta esse vídeo e compartilha com aquele teu amigo que está pensando em comprar um imóvel. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima!